Experiência de mobilização, e articulação para a Base Nacional Comum Curricular com os colegas que trabalham com educação integral nos diversos programas que o Ministério da Educação faz, né? Mas a gente sabe que está tendo audiência também de outros colegas de representação das secretarias estaduais de educação nesse trabalho. Antes de começar, na verdade, para essa discussão especificamente sobre o processo de debate da Base Nacional Comum Curricular, para os que não nos conhecem ainda, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Ítalo Dutra, diretor de Currículos de Educação Integral, desde abril deste ano, né? A gente já tem, enfim, contato com os colegas dos comitês territoriais de educação integral e alguns colegas dos coordenadores estaduais do Programa Mais Educação. A gente vai depois explicar melhor por que a gente está fazendo essa articulação desse jeito, inclusive lembrando de que a gente está num processo agora de redesenho do programa PDDE, né, do Programa Dinheiro Direto na Escola, o que vai implicar em alguns ajustes para o Programa Mais Educação e o Programa Ensino Médio Inovador. A gente vai tratar desses ajustes, dessa discussão em relação à nova adesão em uma webconferência específica, né? A gente vai dar alguns informes aqui anteriormente. Eu gostaria de apresentar para vocês a Loiane Tavares, diretora substituta da Diretoria de Apoio à Gestão Educacional, que é a diretoria que assume nesse momento a parte operacional, né, e de lidar com o orçamento e com o FNDE dos programas Mais Educação e Ensino Médio Inovador. Então, enfim, quero fazer uma saudação, já não me apresentei, acho que eu passo a palavra para a Loiane, que vai dar uns informes iniciais em relação a repasse de recursos do Programa Mais Educação e Ensino Médio Inovador. Bom, boa tarde a todos. Como o Ítalo falou, a gestão do Programa Mais Educação, de uma certa maneira, ficou agora reforçada aí, né? São duas diretorias. A parte de articulação e discussão de conteúdo continua aqui na coordenação de educação integral dentro da DICEI, mas a parte de gestão orçamentária e financeira, compacto, negociação e com a FNDE, e também a parte de sistema, integração de sistemas, MEC e FNDE, a parte do PDD interativo, né? Isso fica dentro da Diretoria de Apoio e Gestão Educacional, na Coordenação Geral de Gestão Escolar. Estou como diretora substituta, sou coordenadora geral de gestão escolar, e o que a gente tem feito esse ano e trabalhado na tentativa, né, de regularizar os pagamentos e executar os pagamentos da segunda parcela do Programa Mais Educação, referente ao plano de atendimento de 2014. Sempre que esse é um programa que está sendo priorizado nas liberações de limite financeiro aqui para o MEC. Sempre que existe uma reserva, né, de limite financeiro para o PDDE, o Mais Educação tem sido priorizado. E a gente tem, dentre as escolas aí participantes do programa, que já receberam a primeira parcela, a gente tem priorizado aquelas que estão com saldo mais baixo. Infelizmente, nesse último mês, a gente não teve ainda liberação de financeiro, e a perspectiva é que na próxima liberação a gente já solicitou mais uma vez aí a priorização do Programa Mais Educação com a lista de escolas que estão com menor saldo em conta, aí, considerando o saldo de julho. Eu acho que é isso. Bom, aproveitando o que a Loiane falou, a gente está tentando preparar um comunicado específico, onde a gente oficialize essas informações que têm sido repassadas para as escolas que nos contatam, para os comitês territoriais de educação integral e mesmo os coordenadores gerais coordenadores do Programa Mais Educação nos estados e nos municípios. Essa foi uma demanda que a gente teve da presidência da Undime, né? Nenhuma reunião que foi feita conosco há 1 ou 2 semanas. Eu peço de vocês um pouco de paciência no sentido dessa reorganização que a gente está fazendo, inclusive dos canais de comunicação, para que a gente possa fazer isso de uma forma melhor organizada para essa equipe que está se montando dentro da Secretaria de Educação Básica, que vai cuidar dos programas que a gente falou. E uma outra questão que para nós também é absolutamente importante
é esta compreensão, porque a gente sabe que, enfim, houve boatos, ou houve, em função dessa falta de comunicação, desse corte da comunicação que foi feito, de uma possível descontinuidade dos programas. A gente quer aqui, conjuntamente, reafirmar que nem o programa Ensino Médio Inovador, nem o programa Mais Educação estão descontinuados. Eles continuarão. A gente sabe, todos vocês sabem, das dificuldades de arrecadação que a União tem tido nos últimos tempos, em especial nesse último período. E, portanto, obviamente, alguns ajustes nesses programas precisarão ser feitos para que a gente possa atender as escolas que nós já temos cadastradas nos 2 programas, permitindo o funcionamento dos programas da melhor forma possível, dada a disponibilidade financeira que nós temos para o repasse desses recursos. Mas então eu gostaria de reafirmar aqui para vocês a continuidade do programa Mais Educação e a continuidade do programa Ensino Médio Inovador. Os ajustes que serão feitos nesses programas serão objeto de uma webconferência específica, também com os comitês territoriais de educação integral e os coordenadores dos programas Ensino Médio Inovador e Programa Mais Educação, em que a gente vai já apresentar uma proposta e debater com vocês essa proposta. Então, iniciado feito esse informe inicial sobre os 2 programas, a gente gostaria de encaminhar então a nossa discussão e o nosso debate, na verdade, nessa 1 hora e pouco que nos resta, de tempo, do horário marcado para essa webconferência, em torno da mobilização para a discussão da proposta preliminar da Base Nacional Comum Curricular. Em uma outra webconferência que a gente fez, se articulando com a SASE, com a Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, a gente produziu uma interação entre as equipes de referência para a produção dos planos municipais e estaduais de educação e as equipes dos comitês territoriais de educação integral. Essas webconferências que a gente está marcando, elas têm sido mais uma conferência de articulação com os atores de mobilização nos estados. Nesse momento, urge uma discussão em torno de currículo, que vocês já devem estar acompanhando de um jeito ou de outro, seja por mensagens no Facebook, pela própria página do Ministério da Educação, mas que a gente precisa fazer uma aproximação clara entre a discussão, de uma política para a educação integral e uma política curricular, a política curricular do Ministério da Educação. Então, nesse sentido, eu gostaria de apresentar, a gente não está com todos os coordenadores aqui ainda, mas eu gostaria de apresentar para vocês os coordenadores da Diretoria de Currículos de Educação Integral, o Leandro, que vocês já conhecem, pode vir aqui, por favor, Leandro, sentar do lado. Acho que a Loiane permanece aqui conosco. Acho que tem mais cadeira. E eu queria apresentar o coordenador geral de ensino médio, que vai vir. Isso, ótimo. E o nosso coordenador geral de ensino fundamental, que vai estar aqui conosco, daqui a pouco está vindo de uma outra reunião. Então, por que é importante a gente mostrar esses três coordenadores? Obviamente a professora Rita Coelho, que é coordenadora geral de educação infantil, também estará conosco daqui a pouco. Mas é importante a gente dizer que, com esse rearranjo da Secretaria de Educação Básica, para nós tem sido cada vez mais importante reafirmar que a política de curricular que o Ministério da Educação está tentando construir e defender é uma política curricular em torno da formação humana integral. Não porque é um desejo apenas da gestão, mas porque isso porque articulação em torno de uma política curricular, ela é fruto de movimentos que construíram as diretrizes curriculares nacionais, e a própria Conferência Nacional de Educação, o resultado da CONAE 2014 e o Plano Nacional de Educação. Então, uma política curricular que se encaminhe para uma discussão de formação humana integral, ela tem nesse momento um instrumento importante para essa articulação. E esse instrumento para essa articulação é a discussão da Base Nacional Comum Curricular. Então, eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês, coordenadores estaduais do PROMI, coordenadores do Programa Mais Educação,
comitês territoriais de educação integral, gostaria de chamar a atenção de vocês para a participação da discussão da Base Nacional Comum Curricular. No dia 30 de julho, o Ministério da Educação lançou um portal chamado o portal da discussão da Base Nacional Comum Curricular, mas que primeiro assim que está dando informações até o momento do processo que se levou até agora para a produção de uma proposta preliminar para a discussão da Base Nacional Comum. A gente tentou aqui tecnicamente mostrar esse portal para vocês, mas a gente não conseguiu tecnicamente mostrar isso. Mas na comunicação que a gente vai enviar após essa webconferência, a gente vai mandar o link desse portal. Mas se vocês quiserem já anotar o endereço do portal é basenacionalcomum.mec.gov.br. Não precisa de www antes, né? Então é basenacionalcomum, tudo junto, .mec.gov.br. Então nesse portal tem informações sobre o processo histórico que leva à discussão de uma base nacional comum nesse momento. Tem informações sobre como é que está esse processo de produção desse documento preliminar, uma série de documentos que podem ser acessados e que a gente quer que subsidiem essa discussão. Mas o que essencialmente esse portal vai fazer é mostrar esse documento preliminar que será tornado público no dia 16 de setembro desse ano, em uma reunião aqui feita em Brasília com a presença do ministro. Então será lançado no portal, né, ou seja, atualizado o portal para que ele apresente o documento preliminar para a discussão. Uma semana depois nós estaremos realizando um grande seminário nacional. Esse seminário é promovido pela Universidade Federal de Minas Gerais, que terá a intenção de trazer atores de todos os territórios estaduais para a discussão da Base Nacional Comum. Então, esta webconferência é um chamado a vocês, coordenadores do ProMI, coordenadores do Programa Mais Educação, para que participem dessa discussão. Em cada estado está sendo montada uma comissão organizadora da discussão no estado. Essa comissão está sendo liderada em articulação com o CONSED e a Undime, né, que é a Secretaria de Estado e a Secretaria de Município, mas está sendo liderada nesse momento por um processo da Secretaria Estadual de Educação. Liderada no sentido de articular os diversos atores. Mas, obviamente, se a gente for pensar nos secretários municipais de educação, nas presidências estaduais da Undime, obviamente cada grupo de gestores vai cuidar de fazer a mobilização do seu público, do público que atende. Então o que a gente quer pedir a vocês, que são coordenadores estaduais e municipais do Programa Mais Educação, coordenadores estaduais do ProMI, é que vocês façam parte desta equipe de mobilização. Não talvez da comissão de coordenação geral, mas que auxiliem, que procurem as secretarias de Estado para que participem dessa mobilização. A gente sabe do poder de mobilização dos coordenadores e dos fóruns, dos comitês territoriais de educação integral. Vocês têm um poder de mobilização muito grande. Por que a gente está pedindo para essa discussão da Base Nacional Comum ser bastante mobilizada por vocês? Porque é nossa intenção que a Base Nacional Comum Curricular seja focada em sua implantação na formação humana integral. É para isso que nós estamos trabalhando. É para essa atuação em torno da Base Nacional Comum Curricular, ou seja, numa atuação que transforme em vida essa referência curricular na perspectiva da educação integral. Esse é o nosso esforço enquanto diretoria nesse momento. É para isso que a gente está concentrando todos os nossos esforços. Compreendendo o momento institucional, político e financeiro que a gente está passando em termos de dificuldades, esse é um momento que para a gente se manter mais unidos em torno de uma mobilização de fato, que é o que conseguem fazer as escolas, os coordenadores, os professores comunitários das escolas, os coordenadores municipais, coordenadores estaduais do Programa Mais Educação e os coordenadores estaduais do Programa Ensino Médio Inovador. Então, o nosso pedido é nesse sentido. A gente já articulou isso com os representantes indicados pelo CONSED
para a discussão da Base Nacional Comum Curricular, mas essa webconferência é de fato um pedido a vocês de participação e de uma discussão em torno da Base Nacional Comum Curricular. Então, um comunicado com o link do portal vai ser enviado logo em seguida ao final dessa webconferência. A gente tem que também orientar as nossas bases para dizer que essas webconferências que a gente tem marcadas, essa é a segunda que a gente vai fazer esse ano. Talvez a gente precise fazer com uma frequência um pouco maior, mas elas têm a intenção de articular os atores locais. Elas não são a webconferência tradicional do Programa Mais Educação, por exemplo, sobre a educação integral. A gente está se organizando para fazermos a 50ª webconferência do Programa Mais Educação, né? Mas eu quero também dizer que a gente precisa fazer uma articulação maior entre o Programa Mais Educação e Ensino Médio Inovador. E talvez, por esse motivo, a discussão da Base Nacional Comum Curricular torna-se um elemento talvez tão importante para essa articulação. É compreender um referencial curricular, compreender o impacto desse referencial curricular em uma política de educação integral que vai talvez nos levar a fortalecer a ideia de uma implantação de fato de ações para uma formação integral, humana integral nos currículos. Então, eu queria fazer essa abertura, na verdade, para a gente compreender, digamos assim, o contexto em que a gente está chamando essa nossa conversa. A gente fez uma pauta, né? Enfim, a gente já fez a discussão dos informes sobre o andamento dos programas ProMI e Programa Mais Educação. Já falamos do portal da Base Nacional Comum. Enfim, discutir o papel e contribuições dos comitês territoriais e dos coordenadores estaduais e municipais do Programa Mais Educação e do ProMI é o ponto da nossa discussão aqui. Já há uma discussão em termos de cronograma. Como eu disse para vocês, no dia 16 de setembro, a gente vai ter a abertura, ou seja, do portal, no sentido de dar visibilidade à proposta preliminar. Esta proposta preliminar é um documento produzido no Ministério da Educação com a contribuição de universidades, professores das redes estaduais e municipais e técnicos das secretarias estaduais e municipais das diversas áreas de conhecimento e componentes curriculares. Então, esse documento tem uma organização por etapa da educação básica, né? Educação infantil, anos iniciais do ensino fundamental, anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Lembrando que anos iniciais e anos finais não são etapas, mas segmentos da etapa ensino fundamental. Então, a organização desse documento vai exigir uma discussão que pense exatamente nessa articulação, do que acontece desde a educação infantil até o ensino médio. Como que o referencial curricular da Base Nacional Comum pode contribuir para a gente pensar uma formação humana integral, para a gente pensar uma política de currículo para a formação humana integral. Então, a ideia de colocar esse documento em discussão é a possibilidade desse documento ser mexido na sua essência, ou seja, em instituições mais coletivas, o que a gente espera é que esse documento possa ser avaliado pelas escolas, ser feita uma apreciação mais geral sobre o documento e que essas apreciações mais gerais sejam compiladas em o que a gente chama de regionais ou coordenadorias regionais de ensino, que são estruturas dos estados, mas que articularão estados, municípios, rede federal, universidades, diversos atores que queiram contribuir para essa discussão acontecer na rede. Né? Todo esse processo que eu estou explicando aqui para vocês vai estar no portal no dia 16 de setembro, ou seja, a explicação de como é que vai se dar o processo, um cronograma de atividades. O que é importante também a gente ressaltar é que esse documento ele não será colocado para um referendo, ou seja, a ideia é que a participação não se dê simplesmente com sim ou não, e sim que essa participação se dê para que, em níveis crescentes aí de participação mais coletiva, a gente consiga modificar o documento, vocês tenham a possibilidade de modificar o documento para se adequar àquilo que aquele estado, aquele conjunto de redes estaduais e municipais, ou aquela organização institucional, possa contribuir no sentido de propor alterações mais significativas. Então não é um referendo, é uma possibilidade de discutir na essência todo o documento. Esse processo começa 16 de setembro e vai até meados ou final de dezembro deste ano. A partir daí o Ministério da Educação vai
com as equipes que a gente está fazendo em cooperação com pesquisadores de universidades, a equipe de especialistas que produziu a proposta preliminar, compilar essas contribuições. E essa compilação de contribuições, ela vai então, né, vai ser gerado um protocolo de como é que essas contribuições foram compiladas, por quais foram priorizadas, né, a ideia de por que tais contribuições foram priorizadas e outras foram deixadas de lado, para que a gente mostre nesse processo um processo de construção que é coletivo. A gente não vai chegar a um consenso. Discutir, pensar em currículo como um consenso que a gente conseguiu fazer é algo muito difícil. O que a gente vai conseguir fazer é, nessa disputa desse território curricular, é tentar chegar a um entendimento nacional. Esse entendimento nacional que possa depois ser avaliado, revisado na implantação da Base Nacional Comum. Entendendo que a Base Nacional Comum é uma estratégia do Plano Nacional de Educação para o ensino fundamental e ensino médio, e para a educação infantil a gente está incorporando para dar organicidade exatamente essa ideia de articulação, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Então, a ideia geral desculpem, desta webconferência seria isso. Assim, a fala não é cumprida, a gente tá tentando fazer uma interação com grupos que enviaram seus IPs, eu não sei como que está isso tecnicamente, ninguém entrou. Então, até então, agora ninguém entrou. Foi oferecido para vocês um endereço de e-mail que, mesmo depois dessa webconferência, se a gente não conseguir responder todos, ele vai nos servir para a gente montar um conjunto de perguntas e respostas no portal da Base Nacional Comum, a partir das indagações que vocês têm feito. Ao mesmo tempo, todos nós, coordenadores aqui e diretor da Diretoria de Currículos e Educação Integral, estamos percorrendo os estados e as universidades. A gente está tentando, né, fazer uma agenda sistemática de atendimento a eventos dos comitês territoriais, a eventos das secretarias estaduais, a eventos de universidades, no sentido de que a gente mobilize essa discussão no território, né? Então, assim, já nos coloco a todos aqui à disposição de vocês para participar desses eventos. Obviamente, somos uma equipe pequena, vocês que já estão há mais tempo interagindo com o Ministério da Educação sabem o tamanho reduzido das nossas equipes, mas a gente vai atender na medida do possível toda e qualquer solicitação que tenha sido feita. Tá? Tentando fazer isso numa articulação mais nos estados mesmo, ou seja, articulações que a gente consiga fazer de forma a garantir que o território estadual se mobilize para a discussão da Base Nacional Comum. Então, só retomando uma das coisas que eu disse anteriormente, a gente vai repassar, obviamente, os contatos ou as relações que nós temos de comitês territoriais e de coordenadores estaduais e municipais do Programa Mais Educação e do PROEMI, para essa equipe nos estados, essa comissão nos estados que está se mobilizando para fazer a discussão da Base Nacional Comum. Então, em algum momento, mesmo que vocês não participem da comissão estadual, vocês serão instados a fazer, produzir, discutir, fazer calendários de mobilização nos estados, no interior dos estados, nos municípios, reunindo vários municípios, nas regiões de abrangência da atuação de vocês. Então é importante que vocês estejam atentos ao que está no portal da Base Nacional Comum Curricular, porque eu acho que essa é uma oportunidade ímpar para uma discussão em torno da política de educação integral, né? Então, o que eu queria falar com vocês, assim, em linhas gerais, é isso. Eu acho que vou passar a palavra aos nossos dois coordenadores gerais que estão aqui nesse momento. Primeiro a palavra do nosso Highlander, Leandro Fialho, né, que já está nessa discussão da educação integral já desde quando ela começou aqui no Ministério da Educação em 2007. Continua nosso coordenador geral de educação integral e tem agora o desafio, né, nessa nova tomada de gestão, de articular o Programa Mais Educação e o ensino médio inovador numa política geral de educação integral, né? Então eu passo a palavra para o Leandro nesse momento. Boa tarde a todos e a todas. É uma enorme satisfação estarmos aqui de novo reunidos para discutir um assunto bem importante, que é a questão da Base Nacional Comum. Apesar do documento que vai ser colocado no dia 15, a gente precisa muito da participação
dos comitês. Essa reunião é com comitês e coordenadores estaduais e municipais de educação integral, tanto do programa Mais Educação como do ProMI, para que nós consigamos dar nesse documento a cara das experiências que a gente vem tendo já em currículo e em educação integral, que não são pequenas pelo Brasil. A gente tem muitas experiências e agora a gente está tentando catalogar um pouco dessas experiências para poder criar um banco onde a gente coloque essas questões para que vocês possam estar trocando experiências, mas a gente sabe que, apesar disso, vocês já têm feito isso nos estados. Os comitês têm feito reuniões sistemáticas onde a gente consegue fazer uma troca muito grande de experiências. A gente sempre fala que, e eu sempre digo isso, que a educação integral conseguiu promover um processo de formação endógeno. Antes a gente ficava esperando pela Secretaria Municipal, pela Secretaria Estadual, às vezes pelo MEC, para fazer uma formação. E a educação integral provou que é possível haver formação entre as próprias pessoas que estão trabalhando na educação integral. Porque os processos de construção de currículo nas escolas, elas são sui generis. Não existe uma cópia de um currículo e faz para outra. Mas o que a gente está conseguindo fazer com que vocês tenham é criar uma inteligência própria, onde vocês consigam, mediante os desafios e mediante a realidade local, por isso sempre foi nossa grande força e o nosso grande apoio à questão comunitária, muito caro para nós, e a gente tem que manter esses saberes comunitários e essas experiências da comunidade, porque isso faz com que o currículo tenha a cara da escola. Então, a gente precisa também que a gente consiga colocar essas experiências nessa discussão que teremos no documento a partir do dia 15, como o Ítalo falou, 16, né? 16 ou 15? 16. 16, a gente consiga participar e colocar nossas experiências. Porque nós criamos algo que a gente chama de percursos de aprendizagem. As escolas, os estados, os municípios desenvolveram o seu percurso de aprendizagem. E essa relação que vocês fazem entre vocês, essa formação entre pares, essa discussão que se dá nos comitês, essa discussão que se dá no estado, ela é muito Lênin, Vanessa. Não, é que a gente fez uma coordenação, uma divulgação baixa mesmo. É. Voltou ou não? Agora a pegada onde eu falei vai
antes de voltar a palavra para o Leandro, que é divulgar uma novidade importante para a nossa discussão de uma política de educação integral, que é a assinatura por parte do nosso ministro de Educação, Renato Janine Ribeiro, de uma portaria interministerial que tem duas funções. Primeiro, criar, institucionalizar um fórum interministerial de educação integral, articulando saúde, esporte, cultura, justiça, assistência social, educação, CGU. Isso. Então, são 7 ministérios, ou 7 órgãos, na verdade, são 6 ministérios e a CGU, em torno da educação integral. Então, essa é uma mobilização que já vinha acontecendo há algum tempo. Havia reuniões do fórum intersetorial, mas agora ele passa a ser institucionalizado por uma portaria interministerial. Além disso, nesta mesma portaria, instituem-se os comitês territoriais de educação integral. Passam a ser, então, objeto de uma institucionalidade proposta numa portaria interministerial. O que significa isso? Até então, os comitês territoriais de educação integral era uma sugestão feita aos territórios a partir do Manual Operacional da Educação Integral, ou seja, que dava orientações sobre a operacionalização, sobre a forma de execução do Programa Mais Educação nos territórios. Com essa portaria interministerial, que agora a gente vai fazer circular em todos os outros órgãos, os outros ministérios, a CGU, a gente vai ter uma institucionalidade dessa discussão da educação integral, permitindo a gente um caráter mais institucional das reuniões do Fórum Intersetorial de Educação Integral e dar uma legitimidade específica a todos os comitês territoriais de educação integral. Entendendo que eles agora têm a função de articular toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Entendendo que eles têm a função de articular educação, saúde, assistência social, esporte, cultura, justiça. Então tem uma articulação no território que esses comitês territoriais passam a ter uma atribuição de fazer, entendendo que os comitês territoriais não têm função deliberativa, eles são uma instância de poder público de mobilização, de discussão em torno dos temas. Então eu fico muito contente que, enfim, tenha sido agora, desde que eu assumi como diretor, mas esse não é um projeto ou um processo que eu comecei a fazer quando virei diretor. Esse é um processo que já vem da gestão, mesmo da gestão da professora Jaqueline Moll, continuou essa discussão na gestão da professora Clarice Traversini, e agora a gente finalmente conseguiu dar essa institucionalidade. Então é bem importante esse passo aí que institucionaliza os nossos comitês territoriais de educação integral e institucionaliza aqui no âmbito do Ministério da Educação um Fórum Interministerial de Educação Integral. A gente vai, assim que esse documento for assinado pelos ministros, dar ciência de vocês do teor dessa portaria, obviamente, quando ela for assinada e publicada no Diário Oficial. Mas algumas ideias do que a gente está propondo já estão aí. Então volta a palavra do Leandro, que agora pode retomar. Bom, rapidamente, bem rapidamente mesmo, só para sintetizar, porque eu não sei qual a parte que parou. Então é importante que no documento da base nossas mobilizações sejam feitas no sentido de que a gente consiga repassar todo aquele acúmulo que se tem já com a experiência em currículo da educação integral, que a gente sabe que são percursos de aprendizagem. Hoje a gente sabe a importância que tem a educação integral porque ela criou algo muito diferente na escola, ela quebrou com aquela heterodoxia da escola e criou uma escola muito mais com as questões humanas, com as questões da arte, com a questão da saúde, dos direitos humanos, com a questão do meio ambiente, com aquelas questões transversais que nós não conseguimos colocar, nunca conseguimos colocar dentro do currículo. E com isso nós conseguimos fazer também que a gente vá criando percursos de aprendizagem. E isso é muito importante, esse percurso de aprendizagem, porque cria algo diferente que hoje a gente vê muito e a gente tem problemas, inclusive no IDEB, que são as fases de transição. Quando a criança passa da educação infantil
e começa no primeiro ano, isso é uma ruptura muito grande. E que a gente, com uma proposta curricular melhor, ou do quinto ano ou do quarto ano para o sexto ano, onde começam a entrar diferentes disciplinas e professores, então a educação integral fazendo essa relação com a cultura, com a arte, com a vivência, com a linguagem, com todos com os componentes curriculares lá da LDB, nós conseguimos que isso se amenize. Então toda essa nossa experiência, o importante, a nossa mobilização para conseguirmos colocar isso nesse documento para que ele apareça aquilo que a gente já faz. Então isso vai depender muito, claro, da mobilização, das contribuições. Depois o Ítalo vai explicar melhor como que pode contribuir, porque tem as diferentes maneiras de contribuir, mas ele tem um amplo espectro de contribuições. Só por último, antes de passar para o Ricardo, amanhã, como o Ítalo falou, nós vamos estar assinando a portaria, os dois ministros, né, o da Cultura e o ministro da Educação. Depois os outros ministros também vão assinar a portaria, mas é difícil juntar vários ministros. Nós temos 2 ministros importantes, e a gente também tem encontro com o Ministério da Cultura, que também vai estar mobilizando suas redes, e bem estilo da cultura, né, e que a gente também da educação já agregou essa parte boa, e essa parte boa não, toda a parte da cultura é boa, mas essa, digamos assim, essa questão, esse fazer da cultura. Nós vamos trabalhar amanhã com rodas de conversas, onde há um debate mais livre para a gente ver como que os movimentos da cultura, e eu indico que vocês façam da mesma maneira nos seus territórios. Os comitês também se agrupam, não só com a cultura, com o esporte, com outras áreas também, mas com a cultura é bem interessante porque eles trazem esses elementos para a escola. Eu sempre lembro do professor da Unicamp, o César Nunes, que ele dizia que, e ele dizia, não, ele diz ainda, que a educação integral é mais ou menos que nem um cavalo de Troia, né? A escola está toda ortodoxa, com aqueles muros altos, e para te entrar tem que entrar bonitinho nela, né? Então ele fazia a metáfora do cavalo de Troia, que entrava todo arrumadinho, pintadinho, só quando abrir o cavalo de Troia começa a aparecer o cara do malabares, as pessoas da grafitagem, e a escola começa a se transformar. Então é isso que essa nossa experiência, que nós queremos que isso passe para a base nacional em forma das contribuições e das mobilizações que vocês farão no território de vocês. Mas claro que isso só vai entrar se a gente conseguir uma mobilização suficiente, se nós conseguirmos articularmos e trazer e levar as experiências que nós estamos fazendo, que o Brasil já tem, que as escolas já têm, para conseguir colocar isso e traduzir num documento. Então, eu acho que era isso, e vou devolver para o Ítalo. Bom, então, como eu já falei para vocês, agora a gente passa a palavra para o nosso novo coordenador geral de ensino médio, professor Ricardo Cardoso, que vem do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, também com o intuito de a gente tentar fazer uma articulação maior entre ensino médio e educação profissional e tecnológica. Boa tarde a todos. Como o professor Ítalo apresentou, meu nome é Ricardo. Eu sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, da área de Didática e Fundamentos da Educação. Estava coordenador institucional do PIBID, né, que é o Programa Internacional de Bolsas de Iniciação à Docência, que eu acredito que boa parte dos senhores já conheça. E atuava como pró-reitor de ensino adjunto, né, na instituição antes de receber esse convite. Primeiro, dizer que a minha chegada vem com bastante entusiasmo, motivação, acreditando na possibilidade concreta de contribuir, né, com as políticas da educação básica, de sobremaneira as que têm incidência sobre o ensino médio. É dizer realmente dos esforços que têm sido feitos em um ano onde a crise econômica ela afeta, né, os programas do governo federal, mas dizer que estamos nos esforçando no sentido de preservar a continuidade e os ganhos que tivemos com o programa Ensino Médio Inovador e com o programa Mais Educação. Eu digo mais do ProMI em razão da concepção desse programa estar alocada na coordenação do ensino médio. Dizer que já tive a oportunidade de
encontrar com vários coordenadores, se não todos, né, coordenadores de ensino médio dos estados, no fórum realizado pelo CONSED. Alguns coordenadores estão representando as secretarias de educação junto às discussões acerca da Base Nacional Comum, e reiterar a disposição em estar realizando esses importantes diálogos. No entanto, o momento agora é discussão crucial acerca da Base Nacional Comum Curricular. Nós sabemos que essa referência curricular, mesmo não acreditando na perspectiva redentora, ela tem um papel fundamental para as políticas que o Ministério da Educação vai desenvolver e já desenvolve. Se você pensa que nós temos incidência sobre a formação inicial e continuada de professores, sobre os programas de material didático, sobre a própria infraestrutura da escola, acerca dos exames que incidem na educação básica, mas que também incidem na formação de professores. Então, é um desafio muito grande, e nós sabemos que o currículo, a referência curricular, é um território em disputa. E por isso a gente conta com a colaboração, de todos os senhores, no sentido de entendermos a importância desse momento a partir da perspectiva de termos a oportunidade e a dimensão de uma construção coletiva acerca desses direitos e objetivos de aprendizagem dos nossos componentes curriculares, desde a educação infantil e ao ensino médio. E aí eu retomo uma questão apontada pelo colega Leandro, realmente a gente precisa ter uma visão mais holística, mais articulada acerca desses momentos de transição, seja da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental, dos anos iniciais para os anos finais, dos anos finais para o ensino médio, e nós acreditamos que esse é um momento relevante e ímpar para participar, para chamar, para conclamar a sociedade a participar dessa discussão. No tocante a um ponto que foi elencado pelo colega Leandro, das modalidades de participação, essa participação ela pode ocorrer de forma individual, a partir do momento que qualquer cidadão brasileiro ele tem responsabilidade, ele tem como colaborar no que deve ser ensinado para si mesmo ou para seus filhos. Ele pode se dar também de maneira institucional, ou seja, o Comitê Territorial do Estado do Pernambuco pode se organizar, realizar uma discussão e dar a sua contribuição. É o que a gente entende que enriquece de sobremaneira o processo a partir do momento que o diálogo já aconteceu entre vários pares. Ou pelas redes. E essa articulação pelas redes estaduais e municipais de educação está sendo coordenada em um grupo que reúne Secretaria de Educação, um DIME, UNCME, os fóruns estaduais de educação, as universidades, e nós acreditamos que, de fato, isso vai colaborar muito para um documento que, desde a sua concepção, já apresenta uma perspectiva democrática. Se nós formos observar que nós temos 35 universidades federais, todas as redes estaduais e municipais dos estados têm representação, é claro que não todos os municípios, mas a Undime indica a representação de quase todos os estados, o CONSED tem representação de todos os estados, as universidades federais do sul, universidades federais, estaduais, privadas, do sul do país até o norte. Então a própria concepção do documento ele já busca abrigar essa diversidade. É claro que, pensando num país de dimensão continental como o nosso, que ele abriga uma grande diversidade, nós temos uma tarefa muito grande e dividimos com vocês o sentido de construir coletivamente esse documento. Então, eu penso que é isso, a gente retoma essas duas teses, que é o processo de construção e redesenho do ProMI do Mais Educação. Claro que aproveitando todas as experiências exitosas que já ocorreram desde o início, mas pensando em mudanças necessárias que têm o objetivo de coroar ainda mais de êxito esses programas que contribuem de sobremaneira para a indução da educação integral e de importantes mudanças curriculares da educação básica. E, neste momento, solicitar de vocês essa colaboração da discussão de um momento que eu digo que certamente vai ser um marco
discussão democrática acerca de que rumos a educação do nosso país tem que tomar. Não na perspectiva redentora, mas na perspectiva de um documento que colabora com a construção das políticas educacionais dos municípios, dos estados e do Ministério da Educação. É isso. Obrigado, Ricardo. Eu peço desculpas a vocês, assim, eu estou olhando aqui o celular, porque como a gente não está conseguindo receber e-mails, eu estou acompanhando aqui o retorno dos colegas dos estados, dos coordenadores de comitês, coordenadores estaduais, que têm nos dado retorno aqui. Uma questão importante, enfim, eu já disse anteriormente, nós tivemos mais de 400 pontos de transmissão. Vários colegas coordenadores estaduais do Programa Mais Educação estão me dando retorno aqui de que eles estão reunidos com os colegas do Programa Ensino Médio Inovador. Então acho que isso aqui é importante que a gente entenda que essa articulação entre ensino fundamental e ensino médio, entre educação infantil e ensino fundamental, como pontuou o Leandro, ela é fundamental para a gente discutir uma política de educação integral. Também estou que recebendo esses retornos dos colegas mobilizados nos estados que estão participando aí, que não são coordenadores do Programa Mais Educação ou do ProMI, mas que são os responsáveis pela discussão, por organizar a discussão no estado, né, também estão dando retorno aqui, estão organizando grupos nas secretarias de estado para assistir essa webconferência. Então, assim, eu já vou me encaminhando talvez para as palavras finais em relação a isso. Agradeço imensamente a colaboração e a paciência que vocês têm tido conosco em relação a esse momento de dificuldade que a gente está tendo de repasse de recursos financeiros, né? A gente sabe que isso frustra muito o trabalho na base. A gente tem se esforçado aqui para fazer uma presença mais física, digamos assim, nos comitês que tem nos convidado. A gente sabe que isso não necessariamente é uma coisa fácil de fazer, dado o tamanho da nossa equipe, mas eu vejo aqui, e tenho uma esperança que essa discussão da Base Nacional Comum mobilize essas forças que a gente sabe que são grandes, a gente sabe a capacidade de mobilização do Programa Mais Educação, sabe a capacidade de mobilização do Programa Ensino Médio Inovador, para uma discussão que é importante. Um documento da Base Nacional Comum, que está sendo construído, como bem disse o Ricardo, num processo democrático, a gente sabe também dos problemas que a gente teve em relação a tempo, devido a uma instabilidade institucional no próprio Ministério da Educação, ou seja, provado o PNE, a gente teve trocas de ministros não tão desejáveis assim, muito seguidas, o que, enfim, paralisa um pouco os processos, mas a gente está, né, trabalhando com afinco aqui, virando fins de semana, inclusive, para fazer com que esse processo ganhe a velocidade necessária, para que a gente tenha tempo para fazer uma boa discussão nas escolas, para que as regionais de ensino congreguem escolas de todas as redes municipais, estaduais, federal, privado, para uma discussão mais territorializada, que não seja uma discussão, né, que fique um professor só fazendo uma contribuição, mas que sejam contribuições de caráter mais coletivo. Eu não vou me estender explicando esse processo, porque os colegas dos estados, eles têm trabalhado conosco no sentido de a gente construir um passo a passo de como é que esse processo vai se dar. Num evento que a gente vai fazer de 23 a 25 de setembro, nesse evento a gente espera a participação dos comitês territoriais de educação integral, dos coordenadores estaduais do Programa Mais Educação e de representações de coordenações municipais do Programa Mais Educação e do estadual do Ensino Médio Inovador, para que a gente consiga criar um elo de mobilização em torno dessa discussão que é importante, né? Então, assim, tem digamos assim, um certo simbolismo da gente ter feito essa webconferência da forma com que ela foi feita hoje, né? Primeiro trazendo a diretora substituta Loiane para mostrar que a gente está num esforço grande de gestão e, obviamente, vocês têm que entender que nós somos uma equipe nova aqui da gestão, enfim, eu sou um diretor novo, Loiane é substituta, mas, enfim, a Juliana Rabelo é a diretora de apoio à gestão educacional também, diretora nova. A gente está tentando fazer uma boa articulação entre a diretoria de apoio à gestão, a diretoria de formação de professores, que é uma diretoria nova, que a professora Laura Rossi assumiu, e a diretoria de currículos,
para que a gente possa trabalhar de forma mais integrada, né? Pensando atividades de formação e as atividades de indução à educação integral, como o ProEMI e o Programa Mais Educação, discutindo problemas que são fontes de dados das coisas que a gente tem recebido, seja das avaliações que o INEP produz, seja dos acompanhamentos de pesquisa de professores de universidades, para que a gente possa pensar nessa articulação em torno da educação integral de forma, de fato, intersetorial e territorializada. Essa é uma defesa que eu tenho feito desde que assumi a diretoria, né? A política de educação integral não acontece no MEC, ela acontece no território, ela acontece a partir do trabalho de cada um de vocês, do professor comunitário das escolas, dos monitores do Programa Mais Educação, do diretor da escola que assume fazer essa articulação, dos outros professores da escola que buscam fazer a integração entre as atividades do Programa Mais Educação e o currículo redigido né, regido pelos professores. Então, volto a conclamá-los para essa articulação territorial. E essa articulação territorial, agora, eu gostaria que vocês dessem este foco. O foco de discutir este documento. A gente não espera de vocês uma aprovação do documento. A gente espera de vocês uma leitura crítica. Uma leitura importante, entendendo que esse é um processo importante para a construção desse entendimento nacional sobre o currículo, né? Então, acho que já encaminhando para o final, gostaria de agradecer aqui a presença, né, dos colegas da equipe técnica aqui do Ministério da Educação, o nosso David Raposo, da Coordenação Geral de Ensino Fundamental, da Marilene Pedrosa, da Coordenação Geral de Educação Integral, e dizer que a gente está bastante esperançoso que essa articulação siga acontecendo. A gente deve marcar, daqui a pouco, um conjunto mais frequente de webconferências. E aí chamando, de fato, todos os atores para essa discussão. A gente quer fazer essas webconferências também serem importante instrumento de discussão do próprio documento da base, trazendo especialistas, trazendo, de repente, professores, ouvindo a contribuição de vocês a partir de avaliação do próprio documento que vai estar disponível. Então, toda essa articulação a gente está se movimentando e discutindo junto com os representantes, essas comissões que os estados vão, né? Quando eu falo estado aqui, apesar de haver a indicação de uma coordenação da Secretaria Estadual de Educação, a gente está falando de todo o território estadual e, portanto, de todos os atores, né? De Conselho Municipal, Conselho Estadual de Educação, fóruns de educação do estado, fóruns de formação de professores, grupos de universidades que trabalham em parceria com as redes. Então, é importante que nós movimentemos o território para que essa discussão ganhe corpo nesses próximos 3 meses. Tá? Então, acho que o Leandro que tem uma... Só uma coisinha antes de tu encerrar, porque Sim. eu vou deixar para te encerrar. Não, só agradecer porque, como o Ítalo falou, chegando várias mensagens aqui, né? Então, as pessoas sempre gostam de ser citado, embora não vai dar para as últimas que chegaram. Eu gostaria de agradecer no Rio de Janeiro o Jorge Nascimento, Escola Aberta e Mais Educação e ProEMI, todos reunidos em prol da educação integral. A Lígia Lobo diz que estão reunidos lá na Universidade Federal do Espírito Santo, certamente o Alexandre Oxley deve andar por lá. Andréia Porto, em Porto Seguro. O Giovanni mandou várias fotos dos professores reunidos aqui no DF, então quando a gente fala em 400 pontos, a gente sabe que deve ter umas 1000 pessoas ou mais assistindo. A Vânia de Santa Catarina também reuniu o comitê lá, mandou saudações especiais. O Rafael de São Paulo também está conectado. O Anderson, obrigado Anderson, disse que fazia tempo que eu não falava, tá? Obrigado, o Anderson de Ribeirão Preto. E o Ministério da Cultura também acabou de me dizer que eles estão todos reunidos afiando a programação e baseado naquilo que a gente está falando para aquecer o debate de amanhã no Ministério da Cultura. Então é isso, já vou aproveitar para me despedir porque o Ítalo está encerrando. Obrigado à nossa audiência. Então, gente, bom, eu acho que esse o nosso recado para vocês, né? A gente sabe do momento de dificuldade, a gente está aqui trabalhando arduamente para que a gente melhore a nossa comunicação com vocês, que a gente melhore a nossa forma de interação com os territórios. A gente sabe dessa dificuldade de mudança de gestão. Eu estou me esforçando aqui com esta equipe que a gente construiu
para termos um trabalho mais integrado possível, né? E agradeço imensamente o apoio que eu tenho recebido dos colegas dos comitês territoriais, dos coordenadores estaduais do Programa Mais Educação, dos coordenadores municipais. Tenho me esforçado para responder todas as dúvidas que vêm aparecendo aí de e-mails. Então eu gostaria de mais uma vez agradecer essa mobilização. A gente tem, né, assim como o Leandro relatou, continuei recebendo fotos e mensagens aqui no celular, e dizer que a gente está aqui num esforço concentrado para discutir este tema que é importante, que é a Base Nacional Comum Curricular como uma referência para a produção de uma política de currículos, mas que a gente olhe para essa discussão da Base Nacional Comum como com a nossa lupa, com um olhar, com um filtro, pensando na formação humana integral, pensando nas experiências que são acumuladas nesse tempo de trabalho, tanto do ProMI como do Programa Mais Educação, para que a gente consiga avançar aí na produção de um documento que ajude a gestão, a nossa gestão, a gestão de estados, municípios e das escolas a produzir a ação que é do dia a dia. Currículo é feito na escola. Currículo é feito pelo professor, pelo grupo de professores no dia a dia da escola. Política curricular deve fomentar a melhoria da atuação desses grupos nas escolas. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente encerra aqui mais essa webconferência. A gente vai divulgar em seguida um calendário de mobilização, um calendário de eventos, tudo isso a partir do portal basenacionalcomum.mec.gov.br. Um abraço a todos e até a próxima.